para Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ti, Senhor, estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas, Senhor. Graças a Deus. Estão ligados às Tuas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida em 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia, Isaías 28. Nós vamos meditar versículos 16, 17, depois nós vamos para Isaías 30. Amém, pessoal? Amém. Por isso diz o Senhor, diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia, diga comigo, jamais será abalado. Vou repetir, pode voltar. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce, diga comigo, seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Deixa eu mudar essa tradução. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E só mais uma tradução. Mas o Senhor, o Eterno, tem algo a dizer a respeito disso. Preste muita atenção. Estou pondo um fundamento em Sião, um fundamento de pedra angular, sólido e verdadeiro. E este é o significado da pedra. Quem confia, mais uma vez, diga comigo, jamais. O que seria essa pedra, hein? O que seria essa pedra? Alguém arrisca? Quem? Perfeito. Jesus. E isso é uma promessa para colocar realmente o nosso foco. Sinto por quem não veio hoje, porque hoje a promessa é muito especial. Vai lá, pode passar. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio do prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Outra tradução: vou fazer da justiça o padrão de medida e da equidade, julgamento justo, o prumo para a construção. Uma chuva de pedras derrubará, diga comigo, os barracos da mentira. E uma enchente repentina levará embora o entulho. Depois eu falo sobre isso. Pode passar.
Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor, diga comigo, é Deus de justiça. Mas agora repita em voz alta, com força, com fé, por favor, diga: como são felizes todos. O que está escrito ali? Felizes, bem-aventurados, abençoados, todos que nele esperam. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim lhe sucederá. Repita essa palavra comigo: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Muda essa tradução, por favor. Diga comigo: como pensei, assim se sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Por isso que nós temos que fazer da palavra de Deus as nossas palavras. Por isso que nós temos que fazer da palavra de Deus as nossas palavras. Quando você aprende, eu sempre falo uma coisa aqui e às vezes parece uma palavra de motivação, uma palavra de positivismo, e a verdade não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de palavras, da palavra de Deus, da palavra que tem poder. Quando nós incorporamos, quando nós possuímos a palavra, quando nós fazemos uso da palavra do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, não tem como as coisas não funcionarem. Sabe quando as coisas não funcionam? Quando nós seguimos a nossa própria direção, quando nós usamos o nosso vocabulário. E geralmente o nosso vocabulário, ele está totalmente de acordo com as nossas emoções. O dia que as suas emoções não estão boas, você só fala besteira, só fala de forma negativa. O dia que as suas emoções estão, você está feliz, você fala positivo. Você está cheio de fé, você fala por fé. Você está totalmente negativo, pessimista, você fala negativo, fala pessimista. Você está nervoso, você está alterado, você fala de forma alterada. E isso, infelizmente, faz com que o efeito daquilo que sai da tua boca, ela aconteça na sua vida. Por isso, diga comigo: como pensei, assim se sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Se está escrito e assim o Senhor trabalha, assim deve ser as minhas palavras. Como pensei, assim se sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Principalmente quando a nossa vida e as nossas palavras, nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e a nossa forma de agir está de acordo com a palavra. Como é que vai dar errado? Como vai dar errado? Deixa eu fechar esse raciocínio aqui, passa, por favor. Esmagarei a Assíria na minha terra, nos meus montes os pisotearei, o seu jugo será tirado do meu povo. Diga comigo: o seu jugo será tirado do meu povo. A Síria era um inimigo poderoso, um inimigo do povo de Deus. Eu vou pisotear, o seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Mas passa: quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Quem pode impedir a ação de Deus na tua vida? Quem pode impedir o cumprimento do plano de Deus na sua vida? Quem? Quem pode fazê-lo recuar? Vou fazer a pergunta novamente. Quem pode? Esse é o propósito do Senhor. Quem pode impedi-lo? Responda você: quem pode? Quem pode fazê-lo recuar?
Isso é algo que tem que estar dentro de você e na sua boca. Poxa vida, quem pode impedir o propósito, os planos de Deus na minha vida? Quem pode fazer o Senhor recuar? Se as mãos do Senhor estão estendidas sobre mim, quem pode fazer as mãos dele se recolher? Sabe o que acontece muitas vezes? Nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, como deveria combater as circunstâncias com a palavra, nos fortalecer com a palavra. Opa! Sabe como é que o diabo trabalha? Nós vivemos um momento delicado, nós vivemos um momento difícil, um momento de opressão. Aí o diabo chega com situações e diz assim: sabe de uma coisa? Você está frito. Sabe de uma coisa? Não tem saída para você agora. Sabe todos aqueles propósitos que você... Sabe o que Deus falou para você? Sabe o que Deus falou para você? Sabe aquilo que Deus falou ao seu coração? Sabe o que Deus falou com você naquele culto? Sabe o que Deus te prometeu? Não vai se cumprir. Está vendo a situação? Quando é o momento de tomar posse da palavra, de fazer das palavras do Senhor as nossas palavras, como eu pensei, assim se sucederá, como eu determinei, assim se efetuará, como o que Deus determinou, como Deus pensou para mim, como Deus pensou acerca da minha vida, como Deus determinou acerca da minha vida, assim acontecerá, porque não é o Senhor que diz assim: eu é que conheço os planos que tenho para você. São planos do quê? De bem e não de? Para vos dar o fim que? Opa! Muda essa tradução. Essa aí, por favor, essa aí só esse versículo. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, pode invalidar? Ou quem invalidará? Quem pode invalidar? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Amém, pessoal? Amém. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Fala, bispo. Ainda não. Depois eu falo. E se cochilar, vai perder. Porque você sabe que você ouve, o que você ouve entra dentro de você. O que entra dentro de você, você toma posse. Se você não ouve, passou. Sabia disso ou não? Sabia ou não? A fé vem do e ouvir o quê? Por isso que você não pode deixar o diabo te roubar a tua atenção dentro do culto, fazer você cochilar dentro do culto. Por isso que é uma guerra para se manter acordado dentro do culto. Porque a fé vem do ouvir? Se você não ouviu, você não sabe nem o que Deus falou. E a promessa que Deus está fazendo não entra, você não toma posse. Porque a promessa é tomar posse daquilo que Deus está falando naquele momento, daquilo que Deus quer fazer naquele momento. Passa, por favor. Aliás, volta aqui, por favor. Volta ali. Isaías 14. Isaías 14. Memorize ele. Isaías 14, 27, memorize, que isso aí tem que estar com você. Isaías 14, 25, espera aí, se as mãos do Senhor estão estendidas, quem fará voltar atrás? Se Deus determinou, quem vai invalidar aquilo que Deus determinou sobre a minha vida? Isso aí tem que estar na ponta da tua língua, na ponta, falando, a palavra tem poder. Pode passar. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, diga comigo, sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Você sabe, essas são umas histórias muito interessantes na Bíblia. Sabia? Por que interessantes? Porque isso mais uma vez mostra que Deus, Ele tem propósito na vida de qualquer pessoa, né? Ele pode realizar algo grande, extraordinário,
através de qualquer pessoa, na vida de qualquer pessoa, ainda que ela tenha tudo para não ser nada. Se você tivesse nascido numa situação dessa aqui, nos dias atuais já não seria um bom negócio. É verdade ou não é? Sim ou não? Você vai falar assim, por favor, qual é a profissão da sua mãe? O que sua mãe faz? Tem discriminação isso, gente? Sim ou não? Nós estamos num mundo extremamente moderno, mas tem discriminação isso? Qual que é a profissão da sua mãe? Hoje eles colocaram um nome mais adequado, né? Hoje é um profissional, né? Mas olha isso aí, filho de uma prostituta, pode voltar lá. Seu pai chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali, diga comigo, ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Gosto sempre de fazer essa observação, não foi ele que seguia um bando de vadios, o bando de vadios o seguia. Tem diferença, gente? Sim ou não? Tem bastante diferença. Não foi o bando de vadios que o influenciou, ele influenciou um bando de vadios. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Diga comigo, apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. 11:29, diga comigo, diga: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Pode passar. Jefté fez este voto com o Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da minha porta, na minha casa, no meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, diga comigo, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Belqueramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Sabe o que eu quero fazer essa observação? E o que Deus mostra para nós mais uma vez, que quando o homem, ele confia no Senhor, ele coloca a sua confiança. Desde a primeira leitura nós estamos repetindo isso. Quando ele coloca a sua confiança no Senhor, primeiro, bem-aventurado, feliz, como é feliz o homem que nele confia, o homem que coloca a esperança no Senhor. Como é feliz, não é o que ele está vivendo, é o final. Não é o que você está vivendo, é o resultado final. Está entendendo o que eu quero dizer? Não é o que você está passando, é o resultado final quando você coloca a sua confiança no Senhor. É o resultado final.
O que Deus determinou só não vai se cumprir quando a pessoa sai da direção. Os planos de Deus só não vai se cumprir quando a pessoa sai do propósito. Do contrário, como Deus determinou, como Deus planejou, assim acontecerá. Nós estamos vendo um homem que tinha tudo para não ser nada, que foi fruto de uma relação maldita, fruto de uma relação errada, filho do pecado, que era para ter um futuro totalmente comprometido, mas que confiou em Deus, foi rejeitado pela família, foi expulso do seio familiar. Os irmãos disseram: você não vai herdar nada que é nosso, nada que é de nossos pais. E expulsou. Ele, a princípio, ele saiu, mas certamente Deus olhava para o coração desse homem e se agradou do que estava ali. E observe que os mesmos que o expulsou, os mesmos que o rejeitou, foram aqueles que foram lá buscá-lo e pedindo ajuda: venha e seja o quê? Seja o quê? Seja nosso comandante, seja o nosso líder. Eles rejeitaram Jefité por causa de um pedaço de herança, pedacinho de terra. Você não vai herdar nada que é nosso. E depois, o que ele herdou foi a nação. Foi a nação. Deus fez algo muito maior na vida dele. Algo muito maior. Diga: como é feliz o homem que confia no Senhor. Diga comigo: como é feliz, como é abençoado, bem-aventurado o homem que coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Você viu que o Espírito do Senhor tomou a vida, o Espírito do Senhor tomou a vida de Jefté, o revestiu, e ele foi. Diga comigo ali, por favor. Ele conquistou? O que está escrito? Ele foi além, muito além do que ele esperava. Muito além. Deus realizou algo glorioso. E os inimigos, os amonitas, não puderam contra. Aliás, eu teria várias leituras aqui para fazer, mostrando que todas as vezes que Deus tem um propósito, ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. O que Deus determinou, ninguém pode frustrar. O que Deus determinou, ninguém pode frustrar. O propósito de Deus, ninguém. Se as mãos do Senhor estão estendidas, ninguém pode fazê-la tornar atrás. Amém? Agora fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. E escuta o que eu vou falar para você, para que entre no teu espírito, para que entre dentro de você, no teu espírito. Feche os seus olhos, por favor. É tão importante quando a gente se volta realmente para Deus da maneira que Deus espera. Nós estamos meditando em promessas incríveis.
E a verdade é que o que Deus fala conosco nessa noite, eu teria mais uma referência para ler, mais uma, falando de Sansão. E mesmo Sansão tendo cometido os erros que ele cometeu, o texto bíblico diz que Sansão nasceu com um propósito, e Sansão libertaria da opressão o povo de Deus. Ele foi ungido, levantado, criado para esse propósito. Tomou algumas direções erradas. As direções erradas que ele tomou o prejudicou. Mas mesmo após tomando a direção errada e atrapalhando o propósito de Deus na vida dele, e numa situação já de derrota, quando ele se humilhou diante de Deus, Deus o ouviu, restituiu a sua força e ainda cumpriu com o propósito que tinha com ele na vida dele e através dele. Isso significa que Deus pega homens como Jefité, que tem tudo para não ser nada, que tem um futuro já aparentemente comprometido, que parece que a situação está definida, não vai passar daquilo, não vai viver nada de maior, nada de extraordinário. Levanta, unge, coloca o seu espírito e faz coisas gloriosas, como fez na vida de Jefité. Ele não precisou brigar por um pedacinho de terra. Deus deu a ele a conquista de 20 cidades. Não foi um pedacinho de terra da família, foi 20 cidades. Sansão, ainda na última hora, a vitória dele foi maior do que tudo aquilo que ele havia feito até então. E sabe o que Deus está falando com muitos de vocês aqui hoje? Primeiro ponto, Ele está dizendo: olha, como é feliz, como é abençoado, como é bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Como é feliz. Sabe a pedra de esquina, que aquele que confia nessa pedra de esquina jamais será abalado? Deus está falando que todas as referências eram os amonitas, eram os filisteus, todos os povos que eram tão poderosos, tão fortes, inimigos do povo de Deus. O Senhor foi dando livramento de um por um, foi jogando por terra um por um, foi dando vitórias ao seu povo, jogando por terra e libertando o seu povo da opressão, da escravidão, da vergonha, da humilhação, e foi honrando o seu povo. E o que Deus está falando conosco nessa noite, que está chegando o tempo de vitórias, tempos de bênçãos, tempos de paz, tempo de promoção, tempo de libertação, tempos de avanço, de viver coisas novas. Bem-aventurado é o homem que nele confia, bem-aventurado é o homem que nele espera. Então que isso entre no teu coração, que isso entre dentro de você. Você não perde por confiar no Senhor. Se achegue ainda mais a Deus, porque está chegando tempos de mudanças, tempos de libertação, de promoção, de avanço,
de você viver coisas, não como simplesmente você pensou, mas coisas maiores. Coisas maiores. O Senhor não muda os seus planos. E coloque uma coisa dentro de você: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar. As suas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar. Se Ele abençoou, se Ele determinou, quem vai invalidar aquilo que Ele determinou? Agora, você viu que o Senhor, antes de todas aquelas conquistas, antes de todas aquelas realizações, vitórias de Jefité, Deus derramou do seu espírito sobre ele. A palavra é, e eu tomo posse dela, assim como eu quero que você tome posse dela. Está chegando o tempo de avanço, tempo de promoção, tempo de vitórias, tempo de, é o fim. Não são os filisteus, não são os amonitas, não são nenhum dos demais opressores que vão prevalecer. Está chegando o tempo de vitórias. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se houve o tempo do choro, agora virá o tempo da alegria. Se houve o tempo da opressão, agora está vendo o tempo da libertação. Então, tome posse agora e fale com Deus.